Em várias fases da história cristã, houve grupos de pessoas fiéis que cuidavam das coisas de Deus, que anunciavam sua mensagem ao mundo. Hoje, várias igrejas adotam essa ferramenta que o próprio Deus inspirou seus servos a utilizar. Nesse vídeo, iremos conhecer um pouco mais sobre esses pequenos grupos. Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Samir e mais uma vez vamos aprender sobre a palavra de Deus e de como pôr em prática seus ensinamentos. O texto em destaque hoje está lá em Mateus 9, verso 37 a 38, que diz: E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores à sua seara. A união faz a força. Todo mundo sabe que esse ditado é bem verdade. Deus nos criou para sermos seres relacionáveis, para viver em comunhão. Ter um sistema de apoio motiva mais nossos objetivos, principalmente em questões espirituais. Em toda a Bíblia, vemos exemplos de pequenos grupos de fiéis onde os membros se fortaleciam na fé, no conhecimento da palavra de Deus, nas orações, na habilidade de testemunhar e que seu coordenador era o próprio Deus, porque a condução vinha dele. Moisés, Jesus e Paulo são exemplos de líderes desses pequenos grupos bem-sucedidos na caminhada cristã. E na mensagem de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre esse divino mecanismo de evangelização. Quando lemos Gênesis 1, verso 1, 2 e 26, vemos Deus atuando na criação. Em nossas Bíblias, nas versões brasileiras, a palavra Deus é sempre traduzida como Deus, lógico. Mas na língua original que foi escrita, o hebraico, dependendo da situação e do contexto, Deus era representado com outros nomes particulares. El Shaddai, Adonai, Jeová, Emanuel, Miguel. E um desses nomes era Elohim, que é o nome que representa Deus em Gênesis 1, que eu acabei de falar. A surpresa para alguns é que esse nome de Deus, nesses versos, está no plural. Como assim, Samir? Os deuses? Não. O Deus único, nesse contexto, é mais de uma pessoa. Para ser mais exata, são 3 pessoas. Isso fica mais evidenciado no verso 26, quando é dito: façamos o homem à nossa imagem. Façamos, isso mesmo, façamos. Aqui, Deus é representado como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E fazendo uma respeitosa comparação, podemos dizer que Deus, a Santíssima Trindade, foi o primeiro pequeno grupo, o primeiro exemplo de comunhão e estava em prol da criação e da redenção também, pois quando a humanidade caiu, o mesmo Elohim estava atuando no plano da salvação. Depois, Deus, Elohim, fez o homem e a mulher, segundo a sua semelhança, que com a capacidade de gerar vida, dada por Deus, formaram o primeiro pequeno grupo da criação, a família. A nossa família deve ser o nosso primeiro pequeno grupo. É na família que devemos aprender sobre Deus, orar e formar o nosso caráter santo. O propósito original do pequeno grupo, baseado na atuação de Deus, Elohim, é a preservação da vida e a salvação da humanidade. Em Êxodo 18, verso 21 a 25, vemos um exemplo de pequeno grupo no Antigo Testamento. Jetro, o sogro de Moisés, inspirado por Deus, o aconselhou a fazer do gigantesco arraial de Israel milhares de pequeno grupo, cada um com um líder bem escolhido que ajudaria Moisés em sua missão. Em Lucas 6, verso 12, vemos Jesus formando os 12 apóstolos, com o propósito de prepará-los tanto espiritualmente quanto de maneira prática para a missão. Quando vinham e ajudavam Jesus na ministração aos necessitados durante a missão, eles desenvolviam seus dons que iriam usar futuramente. Vou deixar aqui na descrição um vídeo sobre como Jesus ensinava os discípulos a desenvolverem seus dons no decorrer da caminhada. Depois você dá uma olhada lá, ok? Em 1 Coríntios 12, verso 12 a 25, Paulo, falando sobre dons espirituais, usa uma prática analogia de como funciona a interação dos membros de um pequeno grupo na obra de Deus. Ele usa o exemplo do corpo humano. Temos vários sistemas no nosso corpo: digestório, cardiovascular, respiratório. Cada sistema é complexo, mas eles estão todos interligados. Um depende do outro, e o corpo humano só funciona quando estão unidos. Do mesmo jeito, são os pequenos grupos. Os membros, cada um com um dom diferente e necessário no seu raio de atuação, só funcionam quando estão organizados e com um único propósito.
Quando fazem suas reuniões, os membros se fortalecem, trocam informações, trocam experiência, testemunham, oram uns pelos outros e pela causa em questão e traçam planos e metas para assisti-las. O benefício do pequeno grupo é tanto para os que atuam nele, pois fortalece a fé dos membros, como aqueles a quem a palavra de Deus é levada. É uma via de mão dupla. No pequeno grupo, os membros são mais desinibidos, são mais ativos do que na própria igreja, pois o ambiente é mais íntimo e menos formal, facilitando a opinião e a ideia de cada um. Imagine o pequeno grupo como um quartel-general onde os heróis treinam para combater o mal, o que não deixa de ser verdade, né? No incrível livro de Atos, vemos o crescimento exponencial da Igreja de Cristo no século I. De uma dezena de pessoas, passou para dezenas de milhares de pessoas. O ministério de Cristo, com o poder do Espírito Santo, que foi concedido aos apóstolos no dia de Pentecoste, preparou as multidões para aceitar a pregação dos discípulos. Com uma nova mentalidade inspirada por Deus, os apóstolos adotaram a estrutura organizacional de pequenos grupos, o que contribuiu positivamente para esse crescimento. E o quão distante o Evangelho ia chegando, mais culturas diferentes e dons diferentes a igreja ia absorvendo e se capacitando para essa missão mundial. Vemos no livro de Atos vários pequenos grupos espalhados pela Judéia e por onde Paulo e os outros missionários iam passando em suas viagens missionárias. Por exemplo, quando Pedro foi liberto miraculosamente da prisão, correu para um pequeno grupo onde os membros estavam orando por ele. Quando houve um desentendimento sobre assistência às viúvas gregas, formaram um pequeno grupo de diáconos para resolver essa questão. Quando Paulo e Silas saíram da prisão em Filipos, correram para um pequeno grupo na casa da nova convertida, Lídia. Quando Paulo saiu de Atenas para Corinto, se juntou logo com o pequeno grupo de Áquila e Priscila. Se a gente for falar aqui sobre cada pequeno grupo só no livro de Atos, esse vídeo ia ficar muito extenso. Mas vimos até aqui a presença dessa divina ideia de pequeno grupo permear toda a Bíblia. Se você não tinha percebido a presença dos pequenos grupos na Bíblia e se surpreendeu com a ideia, ou se você conhece outros textos que eu esqueci de mencionar aqui, escreve aí nos comentários para aumentar o nosso conhecimento, ok? Os pequenos grupos são instrumentos de Deus para o crescimento da igreja e o desenvolvimento espiritual por meio de relacionamento fraternal. Como já falei antes, as pessoas se sentem mais à vontade num grupo menos formal de 10 a 12 pessoas do que num culto tradicional da igreja. Tanto no começo como agora, por meio dos pequenos grupos, os cristãos intercediam um pelos outros, oram pelas causas propostas, praticam a comunhão, estudam a palavra, preparam serviços evangélicos pela comunidade e fortalecem-se na fé. É como se fosse uma fonte de energia onde o cristão recarrega sua força. Em Mateus 9, verso 37 e 38, Jesus falou que a missão de pregar o evangelho ao mundo é mesmo grande e que os trabalhadores são poucos, e nos recomendou a orar a Deus pedindo que mande mais trabalhadores. O pequeno grupo é uma solução para essa questão, pois você pode encontrar facilmente uma pessoa pregando o evangelho por aí, ok? Isso é bom, não é mal não, mas agora imagine esse ato multiplicado por 10, ou por 12, ou por 15, sei lá. E é isso que acontece quando se forma um pequeno grupo. Uma pessoa com atitude convida uma dezena de amigos a se reunir com o propósito de mudar o mundo, e agora, em vez de aquele cristão que pregava para uma pessoa por dia, ele com seu pequeno grupo vai pregar para dezenas de pessoas por dia. Amém? Você consegue ver essa projeção? Percebe como é importante o ministério de pequeno grupo? Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Nessa pandemia, eu vi muita gente, graças a Deus, fazer pequenos grupos em casa, ou então pelo WhatsApp, ou então pelo aplicativo do Zoom. Elas se reuniam, oravam, estudavam a palavra de Deus. Não é porque a pandemia está acabando que vamos deixar de buscar Deus, não, pessoal. Esse movimento tem que crescer. Amém? E se você gostou da ideia e quer fazer parte desses trabalhadores que Jesus fala em Mateus 9, contribuir com a pregação do Evangelho, faça um pequeno grupo em sua casa também. Convide uns 10 amigos para se reunir toda semana para estudar a Bíblia, para orar. Enfim, fazer a diferença no mundo. Eu faço parte de um pequeno grupo. A gente se reúne todas as sextas-feiras. Demos um tempo por causa da pandemia, mas com certeza vamos voltar às ativas. Experimente você também. Pare de só ler a história e faça parte dela. Gente,
Obrigado pela companhia. E se ficou com alguma dúvida sobre pequenos grupos, quer fazer um na sua casa, por onde começar, ou se também está com alguma dúvida de algum tema bíblico, olha, não se acanhe não, escreve aí nos comentários e a gente resolve no instante isso aí. E se você gostou do vídeo, dá um like e compartilha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, marca o sino das notificações, pois toda semana eu venho com temas relevantes sobre o assunto mais importante de todos, Deus. Então, fiquem com ele e até a próxima semana.